Olá, pessoal. Vamos conversar hoje sobre o sistema genital feminino. O sistema genital feminino, diferentemente do masculino, ele possui um órgão que vai alojar o novo ser, daí a sua maior complexidade, né? Basicamente, ele é constituído de 4 macroestruturas: os ovários, o útero, o canal vaginal e a tuba uterina, obviamente, aí antes. Né? Então, ovário, tuba uterina, útero e o canal vaginal. Só que cada uma dessas partes tem sua particularidade. E cada uma dessas partes tem as suas especificidades, as quais a gente vai tentar passar para vocês aqui agora, ao longo dessa aula. Tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa. O útero, que é o principal órgão aí, né, do sistema genital feminino, que serve para alojar um novo ser. De cara a gente observa o seguinte aqui, ó. Ele está localizado posteriormente à bexiga e anteriormente ao reto. Ele está fixado por ligamentos e envolvido por um ligamento que nada mais é do que uma grande prega do peritônio, que é esse tecido conjuntivo que envolve as vísceras do abdômen e da pelve. Aqui ele recebe o nome de ligamento largo. Veja que o útero aqui, ele está numa escavação, onde eu tenho um espaço aqui entre o útero e a bexiga, e um espaço entre o útero e o reto. Então aqui eu tenho a escavação vesicouterina, porque vem de vesícula, bexiga, e eu tenho esse outro espaço aqui, que é a escavação reto-uterina. E o útero, obviamente, está numa escavação maior, formado pelo ligamento largo aí, que é a escavação reto-vesical. Né? A mulher, quando ela faz esterectomia, que ela tira o útero, isso aqui fica, de certa forma, oco, vamos dizer assim. Né? Fica aberto. Ok? Então, vamos lá. Além disso, eu tenho nas laterais aqui os 2 ovários. Veja que chegando a esse ovário, eu tenho as 2 tubas uterinas. Muito tempo era chamado de trompa de Falópio. Falópio morreu e nem trompa ele tinha. Né? Mas é tuba uterina, por se assemelhar exatamente a uma tuba, aquele instrumento musical. Onde ela vai ter dividida em 4 partes principais, que mais à frente nós vamos detalhar. Ok? E também tem sustentação por partes do ligamento largo. Então aqui nós temos tuba uterina, o ovário, o útero. E aí são os ligamentos que sustentam essas estruturas. Vamos lá. Olha só. Aqui a gente fala dos ovários. Observe os ovários. Nesse caso aqui, são os ovários ainda são róseos, provavelmente de uma jovem mulher. Né? O ovário ele tem esse aspecto mais rosado. E na mulher jovem, ele é mais liso, porque ainda não teve grandes ovulações, ou nem teve a primeira ovulação ainda. As impressões no ovário ainda não foram constituídas. E veja que você tem a tuba uterina aqui, chegando até eles, responsável pela captação do óvulo. Né? Bom, nessa imagem a gente pode detalhar um pouco melhor essas estruturas. Veja só, aqui eu tenho os 2 ovários, um de cada lado. Esses ovários eles são sustentados aqui, presos ao útero, pelo ligamento útero-ovárico, tá? E também tem um outro ligamento aqui, chamado de ligamento suspensor do ovário, que é esse que vai aqui para cima. Ó. Sai daqui e segue superiormente. Então tem esses 2 ligamentos, suspensor do ovário e o ligamento útero-ovárico. Antigamente chamado também, e também pode ser chamado isso até hoje, ligamento próprio do ovário. Além disso, eu vou ter aqui uma imagem bem clara daquilo que eu falei anteriormente, que era o ligamento largo, aquela prega grande do peritônio
que sustenta o útero e as estruturas como tubo uterino e ovário. Veja, aqui dá para você observar o ligamento largo, essa parte amarelada, e de acordo com o local que ele se prende, ele recebe o nome. Então, essa parte do ligamento largo que você vê aqui, ó, preso ao útero, tá? Mesométrio. Mesométrio. Esta parte do ligamento largo que está preso ao ovário, mesovário. E esta parte do ligamento largo que está presa à tuba uterina, tá? Mesosalpinge. Então, mesométrio, parte do ligamento largo preso no útero. Mesovário, parte do ligamento largo preso à tuba uterina. Mesosalpinge, a parte do ligamento largo preso à tuba uterina. E mesovário preso ao ovário e mesométrio preso ao próprio útero. Aqui eu tenho o ligamento útero-ovárico e o ligamento suspensor do ovário. E tenho aqui a tuba uterina. Veja que a tuba uterina está dividida em 4 partes. Você tem essa parte que é onde a tuba penetra no útero. A gente chama de porção uterina da tuba. Nessa porção uterina da tuba se abre aqui o ósteo uterino. Então aqui dentro tem uma abertura, obviamente, que é por onde o óvulo vai ser direcionado para o interior do útero. Eu tenho aqui, número 2, um estreitamento, que eu chamo de istmo da tuba uterina. E veja, aqui é uma dilatação, número 3, da tuba uterina, que a gente chama de ampola da tuba uterina. Aqui tem uma importância clínica importante para vocês. É na ampola da tuba uterina que ocorre a fecundação, onde se encontra o óvulo e o espermatozoide. Okay? Será exatamente aqui na ampola da tuba uterina. E aí eu vou ter o infundíbulo, que nada mais é do que a tuba propriamente dita, olha só. Esse infundíbulo, ele possui um ósteo, chamado de ósteo abdominal, e várias fímbrias, que parecem pelos, né? Mas não são pelos aqui não. Essas fímbrias, elas ficam fazendo movimentos de sucção, né? E o que cria um ambiente favorável à captação do óvulo, que vai penetrar pelo ósteo abdominal da tuba, segue seu caminho. Na ampola, ele vai se encontrar com o espermatozoide, e aí vai ocorrer a fecundação, e vai seguir seu caminho até penetrar para o interior do útero através do ósteo uterino, aqui na porção uterina da tuba, a qual se abre diretamente dentro do útero. Ok? Então essas são as partes da tuba uterina, propriamente dita. Fecha a portinha abaixo. Propriamente dita, ok? Vamos lá. Veja, a tuba uterina tem camadas, que a gente pode observar aqui. Vocês vão ver isso mais detalhado na parte histológica, já viram, inclusive, mas são 3 camadas básicas. Né? A camada serosa, que é a camada mais externa, que nada mais é do que o peritônio, portanto, o ligamento largo, que prende e reveste a tuba uterina anteriormente, tá? Chamada de mesosalpinge aqui, porque se prende à tuba. A camada muscular e a parte interna, que é a camada mucosa. O que nos chama a atenção é que, uma vez fecundado, esse óvulo ele pode ocorrer, em alguns casos, dele se fixar nessa camada mucosa, da tuba. E aí você passa a ter uma característica de um quadro clínico denominado gravidez tubária.
não é compatível com o desenvolvimento, e aí essa gravidez será interrompida, ok? Mas o óvulo começa a se desenvolver dentro da tuba. Pode acontecer. Como pode acontecer a gravidez abdominal, em que o óvulo é fecundado aqui na ampola e ele se desloca e acaba caindo dentro da cavidade abdominal e se desenvolve a partir dali da cavidade peritoneal. Entretanto, também é incompatível com a vida. Essas situações em que a gravidez ocorre fora do útero, nós chamamos de gravidez ectópica. Gravidez ectópica. Ok? Olha aqui o exemplo. Então você teve aqui a fecundação, a fertilização e o normal, né? O óvulo vem, vai passar por aquelas fases, né? Clivagem, vai chegar até a fase de mórula, chegando a blastocisto no 4º, 5º dia, e aí vai ocorrer a nidação, a implantação aqui a partir do 6º a 7º dia após a fertilização. Só que essa implantação pode ocorrer diretamente na tuba ou pode cair na cavidade abdominal. E aí vai se implantar dentro do abdômen. Em ambos os casos é incompatível à vida. E aí é que a gente chama de gravidez ectópica. Ou seja, foi uma gravidez que ocorreu fora do seu local normal. Certo? Um dos métodos anticonceptivos bem tradicionais que existe e bem eficaz é a ligadura tubária ou laqueadura tubária. Ocorre que um corte na tuba e a separação dessas partes, impedindo que ocorra a fertilização. Né? Pois bem, e aí, professor, é melhor a mulher fazer isso ou o homem fazer vasectomia? Com toda certeza, a vasectomia é bem menos agressiva. Até chegar numa tuba uterina são muitas camadas, e nada mais é do que uma cesariana, né? Que terá que ser feita. Lógico, sem necessidade de abrir o útero, certo? Mas é um meio anticonceptivo eficiente que se tem. Bom, tubo uterino é relativamente simples, é isso. E aí a gente chega no útero. Aqui no útero a gente observa as suas partes. Ele tem um fundo, um corpo e um istmo. Lembrando que istmo, esse termo em anatomia, vocês sabem muito bem, é estreitamento, né? E aqui o istmo é um ponto de divisória onde vai separar o útero propriamente dito do seu colo, chamado colo do útero. Aqui você tem as margens desse útero. Veja que o ligamento largo está preso a essas margens e aqui ele recebe o nome de mesométrio. Veja as relações novamente desse útero. Anteriormente, veja, o útero ele tem uma posição antivertida e antifletida. Daqui a pouco a gente vai falar sobre essas angulações. Veja que você tem ele aqui vertido, né? Vamos dizer assim, para cima da bexiga. Eis porque a mulher gestante acaba por ter dificuldade de reter urina, porque o útero vai crescendo, e aí o espaço para a expansão da vesícula aqui da bexiga fica diminuído. Consequentemente, a gestante ela vai ao banheiro mais vezes, e à medida que a gestação vai avançando e se torna com muito mais frequência, prejudicando o sono à noite, esse tipo de coisa. E posteriormente, nós temos aqui o útero voltado ao reto. O colo do útero, e aqui a gente tem o canal vaginal, que vai se abrir no ósseo da vagina, lá na vulva ou por dentro. Veja só, aqui é a posição normal do útero, mas algumas mulheres podem apresentar posições diferentes. E aí, normalmente, isso não é incompatível a uma fertilidade, e geralmente após a primeira gestação ele tende a voltar à normalidade.
O que pode acontecer é que, dependendo da posição do útero, o colo pode descer um pouco para o canal vaginal. E aí a mulher, dependendo da posição na relação sexual, ela pode ter algum desconforto, certo? Mas normalmente isso aqui é algo que se restabelece como normal após a primeira gestação. Veja só, aqui nos mostra bem os ângulos. Ele é antivertido e antifletido. Então veja, você tem aqui o eixo longitudinal do corpo do útero, que forma um ângulo com o eixo longitudinal do colo do útero. Isso aqui é um ângulo de flexão. E aqui você tem o eixo longitudinal do canal vaginal, ou da vagina, que forma um ângulo com o eixo longitudinal do colo do útero, onde você tem uma versão. Então ele é antifletido e antivertido. Esses são os ângulos normais. Pode acontecer variações. Veja só. Olha só aqui. Aqui o útero está invertido. Ao invés de ele estar antifletido, ele está retrofletido. Mesma coisa aqui, ele está um pouco mais para dentro do canal vaginal. Ele está retrocedido. O ângulo entre o canal vaginal e o colo do útero está modificado. Aqui o ângulo entre o ângulo longitudinal, né, o eixo longitudinal do útero com o eixo longitudinal do colo do útero está modificado. E aqui ele tem antiflexão. Olha só que ele está bem mais flexionado. Todos esses casos é possível a fertilização, com um pouquinho a mais, a menos de dificuldade, mas é possível. Existe uma tendência dele voltar à sua posição normal após a primeira gestação. Num corte frontal, a gente vê aqui o fundo, o corpo, o estreitamento, que é o istmo, e o colo do útero. Veja que o canal vaginal, ele abraça o colo do útero, formando essas escavações aqui, ó. Isso que é chamado de fórnice. Fórnice da vagina. Nós temos fórnice anterior, posterior e lateral. Certo? Na prática fica mais fácil da gente visualizar isso. Aqui não fica tão claro. E aí você tem o colo do útero. Do seu lado aqui esquerdo do visor, você está vendo aqui uma mulher jovem, nulípara, ou seja, que nunca teve uma gestação. E aqui a gente vê o colo de uma mulher jovem multípara, ou seja, ela já teve filhos. E aí a gente vê que ele é mais aberto. E é exatamente nesse local do colo do útero que é feita a raspagem para a coleta de células para o famoso exame de Papa Nicolau, a fim de identificar possíveis alterações celulares, alguns tipos de infecções como o HPV. Né? Então você tem aí esse exame sendo um exame preventivo que as mulheres fazem. A coleta é feita exatamente aí no colo do útero. Veja a cavidade uterina, um formato mais triangular. Aqui a gente observa os ósseos uterinos da tuba, né? A parte abdominal da tuba com o ósseo uterino, por onde o óvulo vai passar para penetrar na cavidade do útero. Aqui a gente tem o ósseo interno do útero e aqui o ósseo externo do útero. Isso aqui é o colo. Então o colo é delimitado por um canal do colo, onde você tem a abertura desse canal do colo dentro da cavidade uterina, como sendo o ósseo interno do útero, e aqui o ósseo externo do útero. Estrutura segue aquela estrutura da tuba uterina, só que bem mais espessa. Então você vê aqui a camada mais externa, tecido seroso, que é o perimétrio, né? Onde a parte do ligamento largo que se prende aqui é o mesométrio.
Você tem essa camada muscular, que aqui está demonstrando ela com mais propriedade, o miométrio, músculo, e nós temos essa camada interna de células epiteliais que descamam mensalmente aí na mulher, né, gerando a menstruação, que é o endométrio. Então são as 3 camadas, tá? Perimétrio, miométrio e endométrio. Veja a organização dessa miscelânea de ligamentos aqui no útero e veja as fibras musculares entrelaçadas. Isso aqui dá uma grande força, uma grande resistência ao útero, tanto em termos de elasticidade quanto de contratilidade, essa organização. Ok? Então, ele tem as fibras musculares organizadas dessa maneira e você tem a sustentação aqui pelos ligamentos que nós falamos lá no início da aula. Aqui é a evolução do útero ao longo da vida. Então veja que à medida que a criança vai se desenvolvendo, o útero vai se desenvolvendo junto. A partir da puberdade, por ação dos hormônios, ele se desenvolve mais. E aí a mulher já está mais apta a receber o desenvolvimento de um novo ser. Uma gestação precoce é muito agressiva à mulher, justamente porque o útero ainda não está plenamente desenvolvido. Aqui o adulto, que não ainda gestou, e o adulto multíparo, que já teve a gestação. E aí, após a menopausa, você tem uma involução desse útero. Uma involução. Algumas mulheres têm o tal do útero infantil. É que às vezes ele ainda está com um pequeno retardo no seu desenvolvimento. Tá? E aqui é o útero do idoso, na verdade, após a menopausa, não é nem idoso ainda, mas na mulher que passou pela menopausa. E aí você tem uma involução impossibilitando a fertilização. Outra coisa interessante é a posição desse útero, à medida que ele é modificada com o avanço da gestação. Veja, aqui você tem um esquema mostrando por mês de gestação. Veja que à medida que os meses avançam, esse bichinho aqui vai dilatando esse útero, ou o útero vai dilatando para poder alojar esse bichinho que está em desenvolvimento, né? Esse serzinho. E aí o que acontece? Vai se empurrando as vísceras abdominais de encontro ao diafragma. Consequentemente, o diafragma vai tendo prejuízo na sua contração para promover uma inspiração eficiente, junto com o peso das mamas que fica sobre o tórax. Então, a mulher, à medida que ela evolui na gestação, ela passa a ter uma sobrecarga cardiorrespiratória. Tá? Numa mulher saudável, isso não é problema, o corpo da mulher é capacitado a se adaptar a essas alterações. Mas ela passa a ter mais dificuldades para respirar e uma sobrecarga maior em termos cardíacos para bombear o sangue do que a mulher que não está gestante. É um estado adaptativo totalmente diferente. Olha só, aqui nos mostra bem, olha o que eu acabei de falar, olha as vísceras sendo empurradas, né? Sendo empurradas. E aqui um bebezinho que já está praticamente na hora de nascer. Bom, reforçando novamente, aqui nós temos os ligamentos principais dessa região uterina, né? Onde eu tenho o ligamento largo, todo esse amarelo é ligamento largo, só que de acordo com o local que ele se prende, ele recebe o nome. Então, a porção dele que se prende ao útero, mesométrio. A porção dele que se prende ao ovário, mesovário. A porção dele que se prende à tuba uterina, mesosalpinge.
Eu tenho aqui o ligamento suspensor do ovário e eu tenho aqui o ligamento útero-ovário, ou ligamento próprio do ovário. Ainda tenho aqui o ligamento redondo do útero, que é esse descendo aqui. Ok? Então esses são os principais ligamentos que vão dar sustentação a esse útero. Pode ocorrer de termos o prolapso uterino, ou seja, a queda do útero. Veja só, o útero normal, e nessa imagem aqui a gente vê o colo do útero saindo pelo canal vaginal, pelo ósseo externo da vagina. Isso acontece muito em mulheres com mais idade, principalmente mulheres que tiveram muitos filhos, e aí ela teve ali uma lesão da musculatura do assoalho pélvico, além de perca de sustentação dos ligamentos que sustentam o útero. Tem que se fazer uma intervenção, existe cirurgia para reconstituição dessa musculatura do assoalho pélvico, chamada musculatura do diafragma pélvico, que vocês vão conhecer e já ouviram falar como cirurgia de períneo, né? As vovós falam cirurgia de perínea, mas não é o períneo. Daqui a pouco a gente vai falar melhor sobre esse períneo. E que é feita a reconstituição dessa musculatura do assoalho pélvico para que volte a ter a devida sustentabilidade uterina. Bom, uma vez terminado aqui o útero, a gente observa que existe um canal vaginal. Então veja que você está vendo aqui o canal vaginal. Esse espaço que abraça o colo do útero é o fórnice. Aqui a gente vê o fórnice posterior. Aqui a gente vê pequenininho o fórnice anterior. E o lateral não dá para ver porque ele fica lá na lateral da pelve. Teremos que tirar o útero ali para poder vê-lo melhor. Na prática vai dar para a gente visualizar isso um pouco melhor. Esse canal vaginal, ele é delimitado posteriormente ou mais internamente pelo ósseo externo do útero e aqui o ósseo da vagina, externamente se abrindo aqui numa região que a gente chama de vestíbulo da vagina. Esse canal vaginal também é constituído por camadas, e aí eu tenho a camada mais interna, que é a fibrosa, eu tenho a camada muscular, que dá o formato desse canal, e eu tenho a camada mucosa, que reveste internamente o canal vaginal, onde existem ali as pregas vaginais. É uma região como camada mucosa que precisa estar sempre muito bem lubrificada. Então, numa relação sexual é necessária uma boa lubrificação para não causar desconforto para a mulher, né? E fricções com essa região mais ressecada pode levar a lacerações, a pequenas lesões dessa mucosa e desconforto para a mulher. Mulher na menopausa, um dos sintomas é o ressecamento vaginal. Então vocês vão estar provavelmente orientando essas mulheres a fazerem uso de determinados, existem pomadas, algumas atitudes que ela pode tomar para melhorar esse ressecamento, porque isso pode causar desconforto na hora da relação sexual por se tratar aqui de uma mucosa. E é uma área erógena da mulher, onde se identificou a possível localização do ponto G da mulher, que seria o ponto de maior prazer nessa mulher, que é exatamente bem na entrada do canal vaginal, logo após, antes de se alcançar o colo do útero, no sentido anterior. Então, essa região da mucosa anterior voltado para a bexiga aqui, quando massageado. Isso aqui é a região que poderia provocar um prazer maior para a mulher na relação sexual. Se chama de ponto G, devido ao pesquisador que o postulou. O ósseo vaginal, ele na mulher virgem, ele é fechado por uma membrana que a gente chama de ímen, né? Esse ímen, o predominante é esse aqui, ó, o anular. Mas eu posso ter ele septado, eu posso ter ele cribiforme. E aqui já é o canal vaginal com o ímen rompido e após uma gestação.
Esse ímen, ele pode se romper não necessariamente só com a relação sexual, né? Existe traumas nessa região, pode levar à ruptura do ímen, ou ele pode não se romper. Existe o ímen complacente. Então a mulher, ela não rompe o ímen na relação sexual, né? E aí ela tem o ímen o resto da vida, a não ser que ela queira que o médico faça uma retirada cirúrgica desse ímen. Mas pode acontecer dele não se romper. Os órgãos genitais externos, a gente chama eles em conjunto de pudendo ou vulva. E aí eu tenho aqui o monte púbico com os lábios maiores ou grandes lábios, né? Em que essa região ela é rica em camada de tecido gorduroso, ela tem uma tela subcutânea espessa, células sebáceas e muitos pelos. Logo abaixo eu tenho aqui os lábios menores, que é predominantemente tecido epitelial. Algumas mulheres têm esses lábios menores mais proeminentes, isso pode causar desconforto. Existe cirurgia plástica hoje para dar uma estética melhor quando a mulher tem esses lábios maiores, né? Os lábios menores, mas com um tamanho mais avantajado, que pode não ser confortável para aquela mulher que o tenha. E esse espaço entre os lábios menores, nós chamamos isso aqui de vestíbulo da vagina, aonde está localizado superiormente o ósseo externo da uretra, então a urina vai sair por aqui, e logo abaixo o ósseo vaginal. E logo aqui abaixo o ósseo anal. Então veja que é uma região que tem que ser muito bem higienizada, porque resquícios fecais podem vir para cá e uma infecção urinária pode vir para cá. E isso pode causar problema sério para a mulher, uma vez que o sistema genital feminino, nós vimos que ele é aberto, já que eu tenho a tuba uterina aberta para receber o óvulo lá, né? Então, fica aí a dica, e tem que ser uma região muito bem higienizada. E tenho aqui o que seria o pênis feminino, é um órgão homólogo, mesma origem, mas função diferente, que é o clitóris, né? Clitóris, como o pênis, ele tem glande, ele tem corpo cavernoso, tá? Ele entra em ereção, ele tem prepúcio, que o reveste, e é uma área de sensibilidade na mulher. Então, é um local que, quando manipulado durante a relação sexual, irá provocar prazer na mulher. Olha aqui, nessa imagem a gente vê direitinho, veja como ele se assemelha, o clitóris se assemelha ao pênis, né? Você tem aqui essa pele que o reveste, que é o prepúcio, a sua glande, e aqui os corpos cavernosos vão encher de sangue no momento que a mulher fica excitada. O clitóris também sofre uma ereção. E os seus ramos de fixação aqui na pelve. Além do clitóris, você pode observar ele aqui, que fica mais evidente a aparência dele com o pênis. Nós temos aqui o bulbo do vestíbulo, que é nada mais do que o homólogo aos corpos cavernosos do homem. Esse bulbo do vestíbulo, ele é rico em vascularização, e quando ele enche de sangue, ele comprime o canal vaginal. E aí lembra que a fricção do pênis com a mucosa do canal vaginal provoca prazer. Então ele auxilia nesse fator. E logo aqui eu tenho a glândula vestibular. Essa glândula vestibular, ela vai ter um ducto que vai se abrir dentro do canal vaginal para lubrificar o canal vaginal, a mucosa, assim amenizando o atrito no momento da relação sexual e possibilitando um maior conforto para a mulher, né, neste momento. Então a mulher deve ser estimulada ao ponto de liberar
esse líquido lubrificante das glândulas vestibulares e ela só estaria preparada para a penetração no momento que o canal vaginal estiver lubrificado. Pois bem, esses são os órgãos principais. Entretanto, essa estrutura toda ela está sustentada pelo assoalho pélvico, pela musculatura do assoalho pélvico, que nós chamamos de diafragma da pelve. Esse diafragma pélvico é esse conjunto de músculos que vocês estão vendo aqui, formado pelo músculo levantador do ânus e pelo músculo coxígeo. Nossa, mas parece ser muito complicado. Não é. Basta você achar o músculo coxígeo, que é esse posterior, que está em direção ao cox, daí o nome dele é coxígeo. E os outros 3 músculos que sobram é chamado de levantador do ânus. Só que ele se divide em 3 porções. Tá? Em 3 porções. Ele vai se dividir no pubocoxígeo, que é esse primeiro. Pubocoxígeo. Vai do pubis ao cox. O pubo retal vai do pubis ao reto. E o ilho coxígeo, que vai do ilho ao cox. Perfeitamente possível da gente visualizar isso aqui na prática. Tá? Bom, essa musculatura, quando a mulher tem vários filhos e envelhece, ela pode sofrer lacerações e ela pode ter ruptura de fibras e enfraquecimento. Com isso, a mulher passa a ter dificuldade de sustentar os órgãos como o útero, né? Os órgãos pélvicos como o útero e a bexiga. E aí uma das consequências passa a ser uma incontinência urinária, uma dificuldade de reter urina, e o útero pode cair para o canal vaginal, como nós mostramos anteriormente numa imagem, né? Então é muito comum relatos de senhoras que não têm costume de ir ao ginecologista, hoje nem tanto, mas antigamente, tinham vários filhos, e que relatavam que uma pequena bola estava saindo pelo canal vaginal. Na verdade era o colo do útero, ela ia e empurra novamente. Mas a hora que aumenta a pressão, desce de novo. Então hoje existe cirurgia para reconstituir esse diafragma pélvico, que é o que a gente chama de cirurgia do períneo. Ok? Daí as funções do diafragma pélvico. Sustentação e mantém as vísceras pélvicas na posição, resiste ao aumento de pressão intraabdominal, né? Eleva o assoalho da pelve, então no momento do vômito, da micção, defecação e fixa o tronco. E é responsável pelo controle voluntário da micção e da defecação. Então, quando você tem lesão, aí você passa a ter prejuízo nessas funções. Veja só, aqui é o períneo masculino e feminino. Veja que o períneo é essa região em forma de um losango, ó, que no homem ela vai lá da base do pênis, vai para a região lateral e vem terminar aqui no ósseo do ânus. E na mulher, vai lá do monte púbico, da sínfise púbica, vai para a lateral e também vai terminar aqui, abaixo do ânus. Forma um losango. Esse losango ele pode ser dividido em 2 triângulos. Então, se eu passar uma linha imaginária aqui, ó, eu vou dividir o períneo em 2 triângulos. O chamado trígono urogenital. Veja só, urogenital. Por quê? Porque é o trígono onde eu tenho estruturas do sistema urológico, ou seja, do sistema genital, urinário, e do sistema genital. E o trígono anal, que é onde se encontra aqui o ósseo anal. Então, o períneo é todo esse losango e ele é dividido em 2 trígonos. O urogenital, onde se localiza estruturas relacionadas ao sistema urinário e genital, e aqui o ânus, ou a abertura do canal anal. Aí o trígono anal, certo? Essas são as divisões aí do períneo. Novamente, agora numa visão onde a gente consegue ver aqui a musculatura. Ó, o esfíncter externo do ânus. Você tem aqui a musculatura dividindo o períneo. Tudo isso aqui é o períneo.
Aí eu tenho o trígono, né? O urogenital e o trígono anal. Aqui eu tenho o músculo levantador do ânus, responsável por sustentar as vísceras, né? E fazendo a divisão do trígono aqui, o transverso superficial do períneo, com o isquio cavernoso vindo para cá, formando aí o triângulo. Isquio cavernoso vai do isquio aos corpos cavernosos, seja do clitóris, seja do pênis. Isquio cavernoso. E aqui, o transverso superficial do períneo. Ok? Então, esse é o períneo. No parto normal, né, a gente vê que essa musculatura ela é bem exigida, podendo haver a laceração, dependendo da situação, do músculo pubococcígeo. Né? Músculo pubococcígeo. E a lesão também do levantador do ânus. O pubococcígeo é um deles, né, do músculo que pertence ao músculo levantador do ânus. Então, hoje nem tanto, mas antigamente as mulheres tinham muitos filhos de parto normal, acabava que desenvolvia prolapso uterino e incontinência urinária, justamente por lesão dessa musculatura. Ok? Bom, pessoal, é isso. Espero vocês até numa próxima aula. Espero ter sido claro. Qualquer dúvida, só enviar aí, que teria o maior prazer em responder. Grande abraço a vocês.